Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós encontramos uma passagem que Jesus, quando ele, juntamente com Pedro, Tiago e João, eles subindo ao Monte Tabor, aconteceu a transfiguração, que apareceram Moisés e Elias. Logo depois, ele, descendo juntamente com os seus 3 discípulos, ao pé do monte, havia uma turma imensa junto com seus discípulos. E os escribas discutiam com esses discípulos. Quando a turma percebeu que Jesus estava chegando, todos pararam e saudaram a Jesus. E Jesus então perguntou a eles: mas o que vocês estão discutindo aí? E uma daquelas pessoas que estava no meio da turba se adiantou e disse: mestre, é que meu filho está subjugado por um espírito. E todas as vezes que esse espírito toma, o lança na água, no fogo, procurando matá-lo. Pediu aos seus discípulos que curassem meu filho, mas eles não puderam fazer isso. Em resposta, Jesus disse: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Mas traga o menino até mim. E então trouxeram o menino até Jesus, e Jesus então disse: espírito surdo e mudo, sai dele e não tornes mais a entrar. E o menino estava convulsionando ali na frente de todos, e havia uma grande multidão. Mas após a ordem de Jesus, houve um silêncio muito grande. E o menino ficou como se estivesse morto, a tal ponto que algumas pessoas disseram que ele havia morrido. Mas então Jesus, se abaixando, segurando a mão do menino, deixou passar um influxo de energia muito grande e o levantou. E ele então estava curado. Quando eles foram para casa, os discípulos em particular perguntaram para Jesus: mas por que nós não conseguimos curar, expulsar este espírito daquele garoto, daquele menino? E Jesus disse: porque esse tipo de espírito necessita de muita oração e de muito jejum. Então, quando nós vemos, esta é uma das passagens que nós encontramos no Evangelho, no Novo Testamento, que falam a respeito da obsessão. Porque existem muitas outras passagens. Porque a questão da obsessão é algo que é de todos os tempos da humanidade. Jesus trouxe a cura da obsessão. Mas nós encontramos com Kardec, através principalmente do Livro dos Médiuns, um conhecimento novo a respeito do processo obsessivo. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, nós temos lá todo o tratamento da obsessão. E com o Espiritismo, nós tivemos uma visão muito mais clara de quem é o obsessor, quem é o obsidiado, como se dá a obsessão, qual o processo, quais os métodos, como se dá a terapêutica. Então, para os obsessores, o surgimento do Livro dos Médiuns, do Espiritismo, foi algo muito ruim, porque o modo de ação dos obsessores era algo como que velado. Não se sabia exatamente como se dava esse processo, a tal ponto que acreditava-se que o espírito entrava no corpo da outra pessoa e tomava o corpo da pessoa e fazia o que queria. Mas com o Espiritismo nós ficamos sabendo que, na verdade, é um processo que se dá, gradativo, constante, persistente, tenaz, e que à medida que vai acontecendo uma cessão, uma permissão por parte do hospedeiro, essa obsessão tende a ganhar graus cada vez maiores, mais fortes, com vínculos cada vez mais difíceis de serem trabalhados. Mas
Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, já havia nos dito que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Porque existe uma população espiritual muito maior do que a população de encarnados. Emmanuel, em uma de suas mensagens, nos diz, na mensagem grande educandária, nos diz que existe cerca de 22 bilhões de espíritos vinculados à Terra, entre encarnados e desencarnados. Então seria mais ou menos 2 desencarnados para cada encarnado. Hermance Dufour, mais recentemente, Hermance Dufour Espírito, vem trazer a informação que somos cerca de 30 bilhões de espíritos. Não importa. Emmanuel trouxe essa informação em torno de 1945, 1950. Hermance Dufour, mais recentemente. Mas são cerca de 2 a 3 vezes mais a população de desencarnados do que de encarnados. E esse processo de permuta de influência se dá de forma natural, porque isso é uma lei da natureza. Essa permuta que existe entre encarnados e desencarnados. A tal ponto que Kardec, na questão de número 459, fez aquela pergunta clássica: se influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossas ações, na nossa vida? E os benfeitores responderam que muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário, de ordem comum, é que eles nos comandam, nos dominam. Então, o tempo todo, nós estamos sendo influenciados. É assim que acontece. Nós trouxemos um capítulo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, para que nós possamos estar conversando sobre a questão da obsessão, exatamente porque Emmanuel, nesse livro, ele traz apontamentos muito ricos sobre o tema e que considero que podem ser muito bem explorados ainda, porque todas as vezes que a gente lê a lição, a gente vai descobrindo nuances novas, pontos novos. Então, o capítulo se chama Obsessão. E diz Emmanuel: observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Então, olha que interessante. Porque somente existe obsessão porque existe mediunidade, primeiro ponto. Porque para que aconteça a sintonia, a transmissão de imagens, de pensamentos, de ideias, é necessário que haja uma fonte emissora e uma fonte receptora. No caso de uma obsessão espiritual, em relação ao encarnado, um espírito desencarnado em relação ao encarnado que se faz portador, que se faz receptor desses estímulos e dessas emissões. Mas é interessante, porque é o equilíbrio de forças inferiores. Porque muito comumente se coloca o obsessor como um ser demoníaco. Porque antigamente a visão que se tinha na igreja era de que existiam demônios, que eram espíritos dedicados ao mal, a atormentarem as pessoas, a causarem o mal, e anjos, que eram os espíritos superiores, que ficavam lá tocando harpas no céu. E o Espiritismo vem trazer uma visão diferente. Apesar de que muitas pessoas dentro do Espiritismo ainda continuaram com essa mesma visão, só substituíram o demônio pelo obsessor e o anjo pelos mentores. Só que nem os obsessores e nem os mentores são seres diferentes da gente. São pessoas como nós. Os mentores, pessoas como nós, com mais esclarecimento, com mais experiência, com mais aquisições. E os obsessores, espíritos que também, muitos deles têm muitas aquisições em valores, em termos de conhecimento,
porém, em um momento de desequilíbrio, buscando estabelecer a vingança pelas próprias mãos. Agora, a visão de que o obsidiado é um coitado, é uma vítima, é uma visão equivocada. Porque, conforme Emmanuel coloca, existe um equilíbrio de forças inferiores. Ou seja, obsessor e obsidiado estão vibrando na mesma faixa vibratória. Então, o obsessor não é alguém terrível e o obsidiado é um coitadinho, não. Os dois estão pensando na mesma sintonia, senão não aconteceria obsessão. Primeiro ponto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala de tratamento de obsessão. Porque a obsessão é uma patologia da alma. Está dentro da psicopatologia do espírito, a obsessão. E segundo os benfeitores espirituais, é talvez a pior psicopatologia que exista na atualidade. Porque é a que mais causa danos. Porque a maioria das pessoas não tem consciência de como se dá esse processo. De como se dá a obsessão. Então, por isso é tão importante termos esse conhecimento. Porque fica parecendo assim, será que dirigentes de casas espíritas, médiuns, palestrantes, tarefeiros, estão isentos da obsessão? São pessoas que têm, de repente, assim, uma proteção espiritual a mais por estarem nas tarefas ou nos postos que ocupam? Gente, não. Estão tão expostos quanto qualquer pessoa à obsessão. E talvez até com mais possibilidades de obsessão do que os outros, exatamente pelos postos que ocupam, porque se um desses cai, serve de exemplo negativo para muitos outros. Então é muito ruim quando acontece a obsessão de alguém, de um dirigente de reunião mediúnica e por aí vai. Não. Mas acontece. Inclusive, assim, às vezes uma pessoa, né, dentro de casa, não quer dizer que a obsessão é só com aquele que está trabalhando. Às vezes vai atingir um outro, porque sabe, ou um filho, uma coisa que... Porque sabe que atingindo um familiar vai atingir o dirigente, vai atingir aquela pessoa que está trabalhando. Quer dizer, é a vigilância da família inteira, não é só da pessoa. Porque dentro do método de ação dos obsessores, é interessante essa colocação. Quando o obsessor tenta influenciar diretamente a pessoa, se ele não encontra ressonância, receptividade, ele tenta minar, encontrar brechas através de outros. Então, geralmente, vão ser as pessoas mais próximas. Pode ser um parente, um familiar, um cônjuge, pode ser o chefe, pode ser o vizinho, e por aí vai. Quem estiver mais próximo, que der guarida, ele vai influenciar para tentar alcançar a outra pessoa. Aí, nesse caso, é uma obsessão por via indireta, porque as obsessões têm por via direta quando é em relação à própria pessoa. E por via indireta, quando eles não conseguem com aquela pessoa, eles alcançam um terceiro para afetar a própria pessoa. E às vezes conseguem. Porque imaginem só, em uma família, se o cônjuge está obsidiado, esse cônjuge vai afetar muito negativamente o outro. E causa danos terríveis. Porque um doente sem tratamento, ele causa danos enquanto ele está sob essa influência. Porque quem está obsidiado não vai ficar feliz da vida. Quem está obsidiado não vai esbanjar tolerância, paciência. Né? Então, quem está obsidiado passa por uma série de sintomas, porque a obsessão tem uma série de sintomas físicos, psicológicos, de todas as ordens. Então, mau humor, cansaço, irritabilidade, adoecimentos, são muitas vezes sinais de obsessão. Então, às vezes acontece. Então, cobranças do cônjuge, por exemplo, em relação à pessoa. Ah, você está saindo demais, você está com tarefa demais,
né? Já não basta, a gente tem pouco tempo para a família e por aí vai. Então, isso daí acontece muito, né? Às vezes a pessoa briga, se indispõe, aí a pessoa já vai para a tarefa que ela tinha que ir já desgastada. Já muitas vezes pode render menos em função disso. Então tem uma série de possibilidades, né? Aí é onde a importância da organização da família, né? Vamos dizer assim, é o grupo do lar, não é só um e os grupos, a questão da criança, de quanto a gente puder levar, para que os outros entendam esse lado, né? Para que possam entender aquele que está trabalhando. Porque senão, como você falou, senão acaba que fica muito comum. Eu tenho um amigo que ele está na doutrina há muito tempo. Ele tem algumas atividades na doutrina e tudo. E ele tem passado por uma dificuldade muito grande por causa da mulher dele. A esposa dele não é espírita. De vez em quando vai em algumas reuniões e tudo, mas é aquela questão assim, não absorve, não assimila aquilo, não encontra muita afinidade. E ela esteve em 4 casas espíritas, e em 4 casas espíritas falaram que ela estava passando por um processo obsessivo. Mas nem precisava de passar, porque quem conhece sabe exatamente pelos sintomas e tudo. Mas foi interessante porque houve essa confirmação. E em 3 casas espíritas ela chegou a fazer tratamento de desobsessão e ela não se curou. Será que o problema foi porque as casas espíritas não estão eficazes no tratamento e tudo? Não. É porque não basta participar da reunião de tratamento, de desobsessão, não basta assistir o estudo, né? Existem outros fatores importantes que precisam de ser trabalhados intimamente, que é o principal. Porque os maiores obstáculos são os interiores, não são os exteriores, né? E esse amigo relatou que uma vez ele estava dormindo e ele acordou com ela, a esposa, conversando sozinha à noite. Só que com uma voz muito diferente, muito grossa. E falando coisas assim, que a impressão que ele tinha é que ela estava lá no umbral, ou sabe-se lá onde, só que o que ela estava falando não era dela, era a receptividade do obsessor, era o que o obsessor estava dizendo. Ele estava falando exatamente como se fosse assim, um plano, ele escutou trechos do plano. E ele ficou arrepiado, né, com aquilo, né, porque assim, dormir com a esposa, acordar com ela falando com voz grossa e falando uns planos escusos aí, né, é meio que complicado. E pior de tudo que ele falou para ela, ela não acreditou, né. Então, assim, é difícil, porque muitas vezes o processo obsessivo, porque ele tem gradações. Então, se na obsessão simples a pessoa tem consciência de que ela está sendo obsidiada, porque é algo claro, na fascinação a pessoa ela perde o aspecto racional. Então ela não consegue compreender. E na subjugação a pessoa perde a vontade, né? A gente até conversou sobre a vontade outro dia. Perder a vontade é perder a possibilidade de decidir, né? De tomar o rumo da própria vida. Então, a obsessão não pode tomar aspectos muito graves, até chegando à morte, em alguns casos. Porque muitos dos objetivos da obsessão são de causar a morte, ou da própria pessoa, ou de terceiros, para complicar aquela pessoa. Então, muitas vezes, o obsessor quer prejudicar a vida, faz com que a pessoa cometa um crime e depois se afasta. Aí a pessoa vai penar lá com a justiça, com a prisão e pronto. Ele não precisa mais estar junto ali, não. Então, será que nesse caso, esse último que você colocou, pode ser quando acontece que você vê que algumas pessoas, quando estão presas, de repente elas começam a mudar, começam a pensar diferente, mudam, assim, às vezes aceitam, porque tem trabalhos, né, de evangelização, em alguns presídios. E às vezes as pessoas começam com resistência, mas depois começam a se interessar e vão receber que as pessoas vão mudando. Então poderia ser nessa hora do afastamento do obsessor. Eu já trabalhei no centro de internação de adolescentes infratores, né? E o perfil não é muito diferente de penitenciárias. É só uma faixa um pouco mais inicial, porque a faixa etária é de adolescentes. Então, o que eu posso te dizer é que
sempre é possível de mudar, e alguns podem verdadeiramente estarem abertos a uma transformação. Outros, muitos, essa mudança é em função talvez das avaliações psicológicas para a liberação que aconteçam lá dentro. Então, ou seja, a pessoa vai falar aquilo que o outro quer escutar. Todo mundo quer escutar que um bandido, um criminoso se regenerou, que ele se converteu a Jesus e que ele agora vai estar pregando a Bíblia e ele é uma pessoa nova. Né? Então, saber disso é só interiormente, né? Porque nenhuma mudança se dá radicalmente. Em essência, não. Alguém que de repente passou anos da vida cometendo crimes, de repente, dentro da prisão, que é um ambiente extremamente vicioso, porque escutou em alguns momentos sobre o Evangelho, será que foi suficiente para mudar ele dentro da prisão? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Só o futuro que vai poder dizer, quando a pessoa passar pelas próximas experiências. A semente está sendo lançada, isso sim. Aí Emmanuel continua. Fenômeno de reflexão pura e simples. Gente, é porque acontece naturalmente. Não precisa de muito esforço para que aconteça o processo obsessivo. Esse processo de sintonia é reflexo. Conforme você pensa e sente, você capta e emite na mesma faixa vibratória. Então, o fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência, muita vez, aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então, ou seja, basta que uma pessoa tenha uma ideia que ela vai tentar convencer as outras de que aquela ideia é boa, no sentido mais amplo. Porque a obsessão é quando a gente lida com um aspecto no sentido negativo. Então, por exemplo, a gincana aqui, que é para mobilizar, para encontrar recursos e coisas para beneficiar aqui a creche, os meninos. Não existe toda uma movimentação de ideias, não existe todo um contágio positivo dessa ideia. Mas não é obsessão, mas essa influência existe. Né? Aí a obsessão vai ser quando um vai se juntar ao outro e falar assim, olha, fiquei sabendo de uma parada maravilhosa aqui. Tem um carro forte que toda terça-feira, 2 horas da tarde, ele para em tal lugar. Aí ele começa... Isso é uma obsessão entre encarnados, porque a ideia está sendo posta. Mas não precisa ser de assalto, não. Pode ser para outra coisa. Né? Para um vício, uma determinada vivência menos positiva, menos saudável. Então isso daí vai acontecer. Então, quando se marcam brigas nos jogos de futebol, isso é uma influência negativa, isso é uma obsessão que começa de um e toma corpo, e vários acabam participando. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se. Porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Então, olha que interessante. O espírito, quando está com a intenção de obsidiar o outro, ele não precisa ficar falando para o outro, porque na maioria das vezes vai ser muito mais eficaz criar as imagens mentais e jogar aquelas imagens em relação ao receptor, ao hospedeiro, do que falar propriamente. Então, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento, em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro.
Porque a gente fica achando assim que é só o obsessor que influencia no obsidiado. Não, o obsidiado também influencia no obsessor. Porque os dois passam a permutar psiquicamente das mesmas vibrações, um alimentando do outro. Isso é tão sério que nos casos de subjugação, muitas vezes no processo desobsessivo, pode levar até a desencarnação do hospedeiro. Tamanho vínculo vibratório, tenacidade que acontece entre esse laço. Porque não existe a vinculação do perispírito com o corpo. Não é assim que acontece? Existem laços que estão vinculados ali. Do momento da desencarnação, esses laços se rompem. Imagina que no processo obsessivo, laços vibratórios são criados. E dependendo da tenacidade desses laços, e do tempo, e da intensidade, quando ocorre a ruptura desses laços, o encarnado pode vir a perder o corpo nesse processo. Então, até às vezes o processo desobsessivo pode levar à desencarnação. Que às vezes é melhor desencarnar estando livre do que ficar encarnado com um vínculo obsessivo. Se a gente pensar na felicidade espiritual, né, às vezes é melhor. Então, são ondas mentais que são lançadas, que são sintonizadas. É interessante, tem uma história de uma senhora que ela, passado o período do Natal, ela se viu assim extremamente endividada. Gastou o que tinha, o que não tinha, e não tinha jeito de pagar. E ela ficou tão desesperada que ela comentou com uma amiga dela que ela estava com a intenção de cometer suicídio. E aí a amiga dela foi e falou assim: não, você não vai fazer isso não, que tem jeito e tudo. Você vai comigo lá na minha igreja e você vai conversar com o pastor, porque ele vai resolver o seu problema. E ela não tinha nada que perder, a amiga insistiu tanto e ela foi. Na quarta-feira, foi lá na igreja. Era o dia da sessão de descarrego. E aí quando chegou lá, a igreja estava muito cheia. E aí a amiga foi e disse para o pastor: pastor, essa é a minha amiga que eu lhe disse. Ela está precisando da sua ajuda. Aí o pastor se aproximou dela e disse: minha irmã, qual que é o seu problema? Aí ela disse: o meu problema é que eu estou muito endividada. Aí o pastor disse: não, o seu problema é que você está endemoniada. E pôs a mão na cabeça dela e disse: sai, capeta. E começou a apertar, ela começou a sentir a pressão na cabeça dela. Sai dessa alma bondosa e deixa ela. Sai, capeta. Desaloja dela. Desaloja. E começou a apertar. E o problema dela era dívida, né? Ele começou a falar: desaloja, desaloja. E ela ficou tão angustiada com aquilo que ela disse então: Magazine Luiza, ponto free, Ricardo Eletro. Essa foi a obsessão dela. Mas ele não resolveu o problema dela desse jeito. E aí Emmanuel continua: não há por isto obsessão unilateral. Ou seja, não é só um canal do obsessor para o obsidiado. A influência não é só de um lado para o outro. A influência ela é recíproca. Os dois fazem um conúbio. Os dois se alimentam. Mas a gente fala assim: não, mas ninguém quer ser obsidiado, não. A pessoa predispõe-se a isso. Ela abre brechas para que isso aconteça. E ela alimenta a obsessão. Porque senão não existiria obsessão. Se não houvesse uma retroalimentação por parte do hospedeiro, não haveria obsessão. Não haveria. Haveria tentativa de influenciação espiritual, que é muito diferente. Uma coisa é um espírito se aproximar e querer influenciar e de repente não encontrar receptividade, ele vai ficar sem graça. Mas quando ele pergunta, o outro responde, ele está falando, o outro está dizendo, aí pronto. Aí então vai dar jogo, porque está tendo conversa. Então não é unilateral, é bilateral, é dos dois lados. Toda a ocorrência
desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Gente, intercâmbio mais ou menos completo. Ou seja, existe um intercâmbio de ideias, de pensamentos, de emoções. É por isso que o obsidiado, ele fica às vezes tão irritado em relação às pessoas que ele convive próximo. E trata tão mal os outros. A pessoa está obsidiada, mas ela fica irritada e agressiva com os outros. Por quê? Porque aquela agressividade que a pessoa está sentindo, uma grande parte dela, é a agressividade e o ódio do obsessor em relação ao obsidiado. Então ele acolhe aquele sentimento e passa a vivenciar com uma repercussão na própria acústica do ser. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, gente, permuta é troca, de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o círculo de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. Então, ou seja, tem uma permissão por parte do hospedeiro. Então, e os dois saem da realidade. Saem da realidade. E passam a viver nessa realidade vibratória, espiritual, criada. Só existe obsessão porque existem brechas. E uma das brechas tem a ver com a culpa, o sentimento de culpa. Uma das maiores portas que podem existir para a obsessão é o sentimento de culpa. Então, Emmanuel, aqui no próprio livro Pensamento e Vida, ele fala que todas as vezes que a criatura age fora da lei divina, ela faz um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa vai envenenar o próprio psiquismo e vai fazer com que essa pessoa que carrega o sentimento de culpa passe a enxergar no outro, fazendo um mecanismo de projeção dos aspectos negativos do outro que ele convive, qualquer outro. Sabe aquelas pessoas que são hipersensíveis, que qualquer coisinha incomodam, que conseguem enxergar algo de ruim em todo mundo que convivem? Que é um processo patológico e doentio. No cerne dessas pessoas, muitas vezes, tem o sentimento de culpa. Só que é um sentimento de culpa projetado. As mazelas que a pessoa carrega em si, ela nega, mas ela consegue perceber as dificuldades do outro, que o outro tem ou que ela cria no outro, tentando encontrar no outro os próprios traços da sua própria inferioridade. Olha que dificuldade. Né? Então isso aí abre traços para a obsessão. O sentimento de culpa abre esse aspecto. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudescência da imagem. Então, à medida que vai repetindo essa operação de influência, de informações, de sugestões, é como se fosse o buril passando na pedra. Passou uma vez, fez um risco. Passou duas, o risco ficou um pouco mais profundo. Passou três, ele ficou mais largo e mais profundo e por aí vai. Daqui a pouco tem uma fenda gigantesca ali, de tantas vezes que passou. Ou seja, aquela marca está muito clara. Então o obsessor ele faz dessa forma, é pela repetição. Ele repete tantas vezes aquela ideia que a pessoa convence. É como se fosse um vendedor que todo dia vai na sua casa e fala assim, olha, a revista tal é excelente. Não precisa de revista por acaso? Tem internet, não sei o quê. A revista tal é excelente, porque tem isso e vai falando, e vai falando. Chega uma hora que você começa a pensar por você. Ô, gente, não é que essa revista deve ser interessante mesmo? Aí a pessoa começa a acolher. E o vendedor continua indo lá. Olha, essa revista tem tais e tais artigos sobre tais assuntos. E a pessoa, olha, até que de tal assunto até que eu gosto. E o vendedor percebe isso e ele vai batendo naquilo lá. Olha, vai ter tal assunto essa semana. Aí a pessoa, então tá bom, eu vou comprar. E depois que compra, faz a assinatura, tem um pacote aí junto. Né?
mas paga por isso. Então é assim que se dá, o processo de repetição. Lembremos-nos ainda do disco comum. Ele tá falando, quando ele fala aqui do disco comum, é o LP. A gente encontra agora LP só para colecionadores, mas até que tem alguns lançando aí edições especiais, né? Os LPs, aqueles discos grandes. Lembremos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Muita vez a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite. Ou seja, o ebonite é aquele plástico que se imprime o LP. É o vinil. O ebonite é o vinil. Arquivando ordens e avisos do obsessor. Ou seja, a mente do obsidiado vai funcionar como se fosse um disco gravado ali, que registrou as informações e que vai tocar toda vez que o obsessor pedir. Arquivando ordens e avisos do obsessor. Agora, o Emmanuel colocou aqui de forma marcada. Notadamente, durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência de limiar. Olha que interessante, gente. Notadamente, durante o sono habitual. Porque durante o sono, as informações que são registradas por parte do hospedeiro vão ficar gravadas em nível inconsciente. E vocês sabem que nós agimos muito mais com base no que está no nosso inconsciente do que está no nosso consciente. Nós não buscamos aquilo que está na nossa consciência, mas nós encontramos na vida aquilo que está no nosso inconsciente. Então o que o obsessor faz é registrar essas informações que vão ficar em nível inconsciente no obsidiado. E posteriormente consciente também. Porque de tanto repetir, a própria pessoa vai trazer à tona essas informações. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático. Qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas? Então ele dá o exemplo do uso da hipnose. Porque quem trabalha com hipnose sabe como é que funciona. A hipnose, ela faz com que a pessoa entre em um estado alterado de consciência, que se assemelha parcialmente ao do sono. Nesse estado alterado de consciência, é possível de você jogar informações que vão ser captadas de forma muito mais fácil do que no estado de vigília normal. Porque no estado de hipnose a pessoa pode ou não estar inconsciente. Pode ou não. Então, durante o estado de hipnose, é possível de se fazer sugestões pós-hipnóticas, ou seja, o hipnotizador pode mandar que a pessoa tenha determinados comportamentos, atitudes, que vão ser realizadas fora do estado de hipnose. Ou seja, teve a sessão de hipnose, tirou a pessoa da sessão de hipnose e ele mandou, olha, quando for meio-dia, você vai abrir a sua janela do seu quarto, onde você estiver, e você vai gritar Brasil. Aí a pessoa olhou o relógio do meio-dia, sem saber por que ela vai ser tomada de uma vontade de abrir a janela e gritar Brasil lá. Depois ela vai ficar falando, gente, por que eu falei Brasil? Por que eu gritei Brasil? Agora, tem uma coisa interessante, porque a gente fica pensando assim, nossa, mas se eu for no psicólogo, ele me hipnotizar, ele pode mandar eu ir assaltar um banco sem saber e levar o dinheiro para ele. Ou ele pode me mandar eu tirar a roupa e eu nem vou ficar sabendo disso. Isso pode acontecer? Gente, só se você for um assaltante e se você tiver o hábito de tirar a roupa na frente das pessoas assim. Fora isso, não tem a menor possibilidade. Porque as sugestões pós-hipnóticas somente funcionam com base no conteúdo de vivência da pessoa.
Perceberam? Então, quando o obsessor está sugerindo algo, ele está sugerindo algo que encontra ressonância porque a pessoa já tem aquele estilo de vivência. Quando o obsessor estimula mais aos vícios, ao crime, à depressão, aos adoecimentos, a pessoa já traz as matrizes dentro de si, senão isso não aconteceria. Né? Então é dessa forma que funciona, semelhante a esse processo hipnótico, porque é uma hipnose. Quando a pessoa está dormindo, ela está num estado alterado de consciência. Né? Aliás, vocês sabem que durante o período do sono, os sonhos que nós temos são o nosso inconsciente conversando com a gente. Né? São as informações do nosso inconsciente que vêm à tona em forma metafórica, na maioria das vezes. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios. Então, quanto mais a gente aceita essa ideia da obsessão, quanto mais ela se repete, quanto mais a gente acolhe, mais a gente passa a vivenciar aquela ideia, mais ela se torna nossa. O que começou de fora, mas que tinha uma ressonância em nós, a gente vai acolhendo tanto essa ideia que a gente veste a camisa daquela ideia. E a gente acolhe aquilo. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Perceberam a gravidade? Porque muitos daqueles que são os loucos, que têm um transtorno psiquiátrico grave, são obsidiados não tratados. Obsidiados não tratados. Porque existe uma questão. Tanto a obsessão, com o passar do tempo, ela pode desencadear um processo orgânico, psicótico mesmo, porque causa um dano no cérebro. A obsessão prolongada, se não tratada, ela pode danificar o cérebro da pessoa. Quanto uma alteração psicológica pode dar brechas à obsessão. Né? Tanto uma coisa quanto outra podem acontecer. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita. Você sabe o que é debuxo? Já ouviram falar essa palavra? Eu não conhecia, eu tive que pesquisar, mas eu vou falar para vocês. Toda obsessão começa pelo debuxo vago. Sabe o que é debuxo? Quando uma pessoa vai fazer um desenho, ela faz um croquis, ela faz um esquema só do desenho, só em linhas gerais. Então toda obsessão ela começa em linhas assim pouco elaboradas, mas já começam a ter contornos. Essa que é a questão. Começa com o debuxo vago do pensamento alheio que nos visita, oculto. Oculto é porque a pessoa não sabe que o pensamento vem de fora. Então, qual que é a importância da gente saber se o pensamento é nosso ou não? Tem alguma importância isso? Eu saber se o pensamento foi influenciado ou se o pensamento é meu? Gente, não faz diferença nenhuma. Basta a gente saber da qualidade do pensamento. Se o pensamento é bom, vamos acolher esse pensamento e vamos mantê-lo. Mas se o pensamento não for saudável, nós temos que dar um jeito de mudar essa forma de pensar. Senão nós vamos adoecer. O que mais traz de desequilíbrio para as pessoas é carregar dentro de si pensamentos de baixa qualidade. É o que mais faz com que as pessoas adoeçam, tanto psicologicamente quanto organicamente. Porque o adoecimento orgânico, ela começou de forma emocional e espiritual antes. Ela só foi mudando de camada, para depois chegar no corpo. Aí Emmanuel coloca assim: hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Eu tenho um amigo que estava passando por um período de obsessão. E ele teve um sonho que foi assim, um sonho que marcou a mudança, assim, meio que uma chamada para que ele não se permitisse continuar no estado que ele estava.
E o sonho dele foi um sonho espiritual e psicológico ao mesmo tempo. Que quando a gente foi interpretar, a gente entendeu que estava associado à questão da obsessão. E ele sonhou que ele estava numa cidade e que uma onda vinha passando e ia transformando tudo na cidade, que era real, em coisas de brinquedo. Como se fosse assim, mudando a vida real para uma vida de ilusão, uma vida assim, de irrealidade. Ou seja, ele estava a um passo de cair no processo psicótico. Essa que foi a questão. Né? O bom é que ele deu conta de trabalhar a tempo, mudou a sua forma de pensar, fez a terapêutica apropriada, bem demais. Mas esse sonho marcou esse ponto, né? Da mudança, dessa onda que vinha trazendo essa mudança de uma cidade normal para uma cidade de brinquedo. Né? Então, ou seja, essa mudança da realidade, a perda da realidade é o que marca isso. Né? Então, por exemplo, no processo obsessivo de fascinação, ocorre a perda da realidade. Ele estava quase entrando nisso. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Porque a gente fica pensando assim, não, a obsessão é problema só do obsidiado. Só do obsidiado e de todo o grupo social que ele convive. Então é gravíssimo. Porque uma pessoa obsidiada, ela é capaz de causar danos onde quer que ela esteja. Um obsidiado no trabalho, ela causa danos em todo aquele grupo de trabalho. Os colegas e tudo. Se tem cargos de chefia, causa constrangimentos em relação aos subordinados e por aí vai. Em relação ao grupo de familiares, quanto mais próximo, mais as pessoas vão se ressentir dos problemas daquela pessoa. Agora, gente, prestem atenção, porque esse é um aspecto muito bacana. Emmanuel, agora é o último parágrafo, ele traz a solução para a obsessão. E aí, quando a gente fala comumente em tratamento de desobsessão, todo mundo pensa, não, então tem que fazer a pessoa tem que participar de uma reunião de desobsessão, tomar água fluidificada, tomar o passe, fazer o culto no lar. Não é isso que a gente geralmente pensa como tratamento da desobsessão? Pois Emmanuel não citou nenhum desses. Nenhum desses. Ele citou duas coisas para o tratamento da obsessão. Porque isso daí é para que a gente não precise fazer o tratamento, mas vamos nos imunizar da obsessão. Então. Olha o que ele diz. Dar novo pasto à mente pelo estudo que é leve. Perceberam? Dar novo pasto, ou seja, dar novo alimento para a mente. Leve um conteúdo novo para a sua mente. Mude a sua forma de pensar. Porque se existe obsessão, porque a nossa forma de pensar está doente. Então, dar novo pasto à mente pelo estudo que é leve. Ou seja, não é qualquer estudo. Porque existem pessoas que têm pós-doutorado e são obsidiados de alto grau. Então não é qualquer estudo. É lógico que todo estudo pode ser enobrecedor, mas ele está falando de estudo moral, estudo que transforme a vivência da pessoa. E consagrar-se em paz ao serviço incessante. Gente, não é só consagrar-se ao serviço, é consagrar-se em paz ao serviço. Então a gente tem que ter essa conquista também. Porque não adianta, quem está só no trabalho, muitas vezes está só na fazeção, não está sentindo o que está fazendo. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo muita coisa e fica parecendo assim, nossa, no currículo dessa pessoa tem milhares de atividades. Mas se a pessoa está inquieta, pode ser que ela não esteja tirando proveito do que ela está fazendo. Às vezes, é melhor fazer menos coisas, mas com conteúdo e profundidade,
do que fazer muita coisa só na agitação, só na impulsividade. Porque a gente tem que sentir o que a gente está fazendo, tem que ter sintonia com cada coisa que a gente faça. Senão perde o sentido do que a gente está fazendo. Fica uma coisa superficial. Fica semelhante àquela pessoa que convive com muita gente ao longo do dia e chega no final do dia e se sente solitário. Por quê? Não teve contato profundo com ninguém das pessoas que a pessoa conviveu. Porque basta que a gente tenha um bom contato com a gente mesmo e com poucas pessoas para que a gente se sinta preenchido intimamente, alimentado por esse contato. A gente não tem um sentimento de solidão, né? Então, dar novo passo à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Então ele explica por que isso acontece. Porque no início do livro, ele fala que a nossa mente funciona como se fosse um espelho. Então, se nós estamos estudando coisas de valor superior, se nós estamos no trabalho no bem, de forma tranquila e pacificada, nós, nesse trabalho de beneficiar os outros pelo trabalho e a nós mesmos pelo estudo e pelo trabalho, estaremos naturalmente, espontaneamente, refletindo no espelho da nossa mente as esferas superiores em cada atividade. Então, nesse campo, existe espaço para obsessão? Não existe. Porque o obsessor pode se aproximar, mas aí não vai encontrar sintonia, porque a sintonia já está estabelecida com a esfera superior. Então, esse que é o ponto. Avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Então, ou seja, quem está obsidiado está cego. É o que ele está colocando. Então, o processo de saúde é esse processo de aquisição dessa visão espiritual. Enxergar a vida, os processos interiores e de contato com o mundo, também do aspecto espiritual. Essa é a forma de elucidar em nós, de abrir em nós, né, essa luz divina que tanto precisamos para a nossa saúde e proteção interior. Bom, gente, pensamento e vida, obsessão. Né? Agradeço muito a atenção de vocês, muita paz, fiquem com Deus.